Olá, dando sequência à nossa série de vídeos relacionados ao chassi Huawei E9000, num dos vídeos passados a gente falou um pouco sobre o profile de rede, né, relacionado ao switch, ou seja, o meu switch aqui, a classificação dele é uma CX310, né, um switch, um slot lá que eu preenchi, uma placa CX310, onde eu tenho interfaces de 10 gigabit Ethernet e 40 gigabit Ethernet. Está marcado aqui. Tá? Então, num dos vídeos a gente fez uma alteração do profile, né? No final dessa alteração eu fiz uma entrega, um deployment, um deliver, né? Fiz um deliver. E aí, ó, a gente pode conferir que foi entregue. Então, as configurações que foram geradas foram entregues para o meu switch. Tá? Pode acontecer falhas de compatibilidade, de configuração e tudo mais. E aí, nesse caso, a gente tem que recorrer à documentação da Huawei e avaliar o que está acontecendo, né, o que nós estamos setando lá, marcando ou tentando gerar que está incompatível com o nosso modelo de switch que a gente está trabalhando, ok? Então, na sequência, algo interessante aqui que a gente pode configurar, acompanhar aqui no EasyLink, na configuração do switch, é o seguinte, é o perfil de placas. Então, por exemplo, num dos vídeos anteriores eu falei para vocês que as nossas placas, ou seja, o nosso cartão Ethernet, vamos dizer assim, que está conectado lá nos nossos slots, ele é da categoria o quê? MZ522. E o que é o MZ522? São justamente as interfaces físicas de rede que tem essa vazão de 10 gigabit Ethernet e 40 gigabit Ethernet. Tá? E aí entra um ponto interessante, que é o modelo do host que eu estou trabalhando, ou seja, os hosts que estão lá conectados na nossa E9000, vamos voltar aqui rapidinho para a gente ver se eu não perdi a conexão. Esses modelos de host que estão aqui nesses slots, né? Então no slot 2, 3, 5 e 13, eles são os modelos, deixa eu puxar aqui de novo, são os modelos CH121H versão 3, ou seja, nós preparamos, né? Nós temos esses hosts, que foram os hosts que chegaram para nós, para estruturarmos o ambiente, e nesses hosts nós temos qual placa de memória, ou seja, qual mass card. Nós temos aqui o modelo MZ522, tá? Associado a qual switch? Associado ao switch CX. Então, por exemplo, se eu seguisse aquele passo inicial de criar um profile para o host, né, para ter o melhor desempenho do host. Depois, criar um profile para o switch. Ok, tudo muito bacana. Profile do host criado, profile do switch criado. Todos os dois foram entregues, o deployment aconteceu, o deliver aconteceu, sem problemas algum. Né? No entanto, se eu não criar um profile de estrutura de placa de rede, eu ainda vou continuar sem conexão a esses hosts. Ou seja, eu consigo enxergar os hosts dentro da E9000, mas os meus sistemas operacionais, ou seja, o sistema operacional que eu colocar lá no meu host, ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu não criei um profile que está dizendo o seguinte, E9000, eu tenho um switch CX310, eu tenho os hosts tais, e esses hosts estão se conectando com o mundo, vamos dizer assim, né, com a rede, através desses cartões Ethernet, ou seja, desses cartões ou dessas interfaces de rede. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu crio o meu profile de acordo com a placa de rede física lá que eu tenho no meu host, certo? Então isso é importante a gente identificar também. Não basta eu saber o modelo do host, quanto que ele tem de processador, quanto que ele tem de memória, se eu não tiver com uma placa, a característica da placa de rede bem definida, ou seja, se eu não souber qual placa que tem no meu host. Tá? Então, eu vou criar aqui para editar, tá? Então eu vou marcar aqui modificar profile, só para vocês terem uma visão de como é que funciona esses modelos de placa de rede. Então, é algo básico, né? Ele vem com umas instruções básicas aqui, tá? Onde eu tenho aqui uma edição rápida das minhas placas. Então, por exemplo, o modelo de placa que a gente falou é o modelo de placa MZ522, onde eu tenho nessa placa, nessa única plaquinha, eu tenho 4 conexões ativas. E essas 4 conexões são
10 gigabit Ethernet, podendo chegar até 40 gigabit Ethernet. Tá? Então aqui ó, é onde eu faço o quê? Eu incluo as minhas placas. Então, por exemplo, se eu quiser remover essa placa, eu venho aqui e retiro a placa. Deixa eu colocar aqui um editar. Ali aquela edição, depois que a placa entrou, é mais relacionada ao nome da placa. Então, ó, eu tenho essa placa configurada, né? E aqui está a ligação dela com o meu switch. Então, ó, ligação 1, 1, 4, 1, 1, 2, 4, 2. Ou seja, vamos ver se eu consigo gerar os mapas ali de conexão. Né? Se eu não conseguir gerar, eu publico ele para vocês depois. Né? Onde eu tenho mapas de conexão. Então, o sistema da i9000 trabalha com uma certa estrutura de interconexão para balancear o uso dessas placas lá em cada host. Tá? Então, é por isso que eu tenho essas coordenadas 1, 1, 2, 2 aqui em posições distintas, vamos dizer, em porta 0, porta 1. Então, ele faz um balanceamento aqui, no caso, o que a gente está entendendo é que ele está usando porta 2, porta 0 e porta 2 para tratar as conexões relacionadas à porta 1 e porta 1, porta 3 para a relação com switches na porta 4, 4.1 e 4.2. Tá? Então, na verdade, isso é usado para o balanceamento, né, da carga útil lá de rede nos hosts e no switch em si. Depois eu tenho aqui, eu tenho que criar um grupo, né, de rede, ou seja, eu tenho que criar um NIC teaming relacionado com essa placa aqui, oficial, vamos dizer, placa física que eu tenho, né, com essas 4 portas. Então, se eu tiver esse item de placa aparecendo aqui para mim e ativo da maneira que está, né? No entanto, eu não criar um NIC teaming, o que vai acontecer? Eu não vou ter conexões ainda. Eu posso pôr o nome aqui que eu quiser. Vou criar um team 2 aqui. Tá? E ele me pergunta quais são as placas que estão aí. Ó. Selecione as placas. Só que, por exemplo, como eu usei todas as placas, né, que é a minha placa única que está aqui, ó, essa MES22 com 4 portas, eu não tenho mais placa disponível para eu trabalhar no meu NIC teaming. Então, ou seja, o que aconteceu comigo? Eu vou ficar somente com uma placa e um grupo de agregação para essa placa. Tem um item importante aqui no NIC teaming que é o seguinte, eu estou aqui ó, com o PVID, ou seja, o PVID, se a gente lembrar lá da configuração do switch, o PVID é justamente a placa que dá acesso à internet, né, ou seja, a rede do Lab Cisco que tem conexão à internet. O PVID eu estou usando a VLAN 6, ou seja, esse PVID ele vai ficar 6 por quê? Porque assim, através de todas as portas do meu host, ou seja, todas as portas do meu host vão estar recebendo a VLAN do laboratório. Então, por exemplo, se eu colocar um PVID aqui que está relacionado com a iSCSI, então todos os hosts vão receber rede iSCSI e não a rede do laboratório. Só que os meus hosts precisam ir para a internet, porque a gente tem que atualizar sistemas, instalar programas, tratar uma série de itens. Então, o PVID aqui para o NIC team tem que ser 6, né? Uma vez que eu só tenho uma placa, o que aconteceu? Eu só vou conseguir criar um NIC team. A diferença é que aqui em placa, que é a placa física em si, eu não defino VLAN, ou PVID, né, que é a VLAN nativa. E aqui eu consigo já definir a VLAN nativa. Ok? Então esse é um ponto de bastante importância para nós nessa questão aqui do PVID. No meu caso, Lab Cisco, a gente está usando PVID 6. Tá? Depois, a partir disso, eu tenho a criação dos Virtual NICs. Né? E, é lógico, se eu tenho uma placa física que está aparecendo aqui em cima, depois, a partir dessa placa física, eu criei uma placa de agregação, que a gente poderia dizer, de NIC team. Né? Se eu só tenho uma placa, mesmo assim eu tenho que criar um NIC team com uma única placa. Ok?
Criei um NIC-TIM com uma única placa. E agora eu tenho que criar o quê? As placas virtuais, ou seja, minhas VNICs. E nessas VNICs eu vou ter qual informação relevante nelas? Que eu estou criando elas a partir dessa placa física que gerou esse NIC-TIM, então a partir do NIC-TIM 01, e que eu estou usando o quê? O PVID 6, que é a rede do Lab Cisco, e por sua vez eu estou usando uma informação que é lá da configuração de switch, que é a minha VLAN de negócios, né, que a gente pode dizer assim, ou VLAN de administração do sistema em si, dos hosts, que é quem? É a VLAN 6, certo? Então, é uma questão um pouco complexa, mas se eu não gerar esse profile para o meu cartão de Ethernet, o que vai acontecer? Eu não vou ter conexões, tá certo? Mais explicações sobre isso tem na documentação da Huawei, tá? Eu posso facilmente, deixa eu voltar aqui em cima do NIC Profile, eu posso facilmente, se eu tiver com dúvidas de como criar um NIC Profile, eu posso vir aqui e fazer uma cópia do NIC Profile com as características que ele tem, e depois, é lógico, eu tenho que fazer o quê? O deliver disso. Então, como é que eu faço o deliver mesmo? Eu marco aqui onde eu posso associar os slots. Então, aí, ó, a gente pode ver, eu estou usando essa questão de associação de slots das placas no slot 2, 3, 5 e 13. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa questão aqui de associação, ela está relacionada a placas de rede, ó, NIC Profile, tá? E não lá no profile de computação. Então, lá no profile de computação aconteceu uma coisa, a gente estava definindo um profile para as máquinas que iam receber um determinado sistema operacional, tá? Aqui não, aqui a gente está associando os slots, ou seja, os hosts, né, que entrarão, que serão conectados nesses slots, ou que já estão conectados nesses slots, a gente está associando o quê? Está associando eles novamente ao nosso switch, que é o CX310, e depois está associando eles ao modelo de cartão, ou seja, modelo de interface de conexão Ethernet, que é o MZ522, que são justamente as placas físicas. Então, grosso modo, o que a gente está fazendo? Está dizendo o seguinte, ó, para que as placas funcionem, utilize essas coordenadas de rede. E, atrelando essas coordenadas de rede e essas placas ativas para quais slots? Slots 2, 3, 5 e 13. Por hora era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Até o próximo vídeo.